Segundo livro de Samuel, capítulo 10. Neste capítulo nós vamos ver aqui a derrota severa que Davi colocou sobre os amonitas e os sírios. Mas olha de onde começou esta guerra, que acabou desencadeando nessa derrota terrível aos amonitas. O que acontece neste capítulo é que o rei dos amonitas tinha morrido, no caso, Naás. O filho de Naás, que se chamava Anum, ascendeu então ao trono. Davi, como ele se lembrava que Naás tinha sido muito misericordioso com Davi, ele decide então enviar mensageiros com uma palavra de conforto para Anum, para o filho de Naás. A intenção de Davi era realmente oferecer algum nível de consolo para este filho. Só que os mensageiros de Davi, quando chegaram até lá, foram extremamente mal recebidos, porque alguns dos homens ali de confiança de Anum começaram a dizer: você acha que Davi está enviando aqui mensageiros para consolar você pela morte do seu pai? É claro que não. Eles estão vindo aqui como espiões porque eles querem, na verdade, atacar essa cidade. Olha para você ver o nível da cabeça desses homens. E a resposta de Anum foi tão horrível, ele prendeu aqueles mensageiros de Davi e cortou a barba dos homens pelas metades, deixou eles sem roupas, enfim, o que era uma coisa muito vexatória. Acontece que quando Davi ele ouve o que aconteceu, quando ele percebe o que aconteceu, obviamente que ele fica irado, Até a própria Bíblia fala que os amonitas tinham, depois de algum momento de lucidez, eles perceberam que eles atraíram a ira de Davi sobre si. Mas esses mensageiros que ficaram envergonhados, Davi ele tem uma direção e diz o seguinte: vocês fiquem em uma determinada cidade até que a barba de vocês cresça de novo, para que vocês não sejam expostos a isso. Davi teve esse cuidado de preservar esses mensageiros. Mas esta resposta ruim aqui por parte de Anum causou um sofrimento gigantesco em cima dos amonitas, que neste momento aqui começaram a se preparar então para enfrentar Davi. Quer dizer, olha para você ver o cenário. Davi, consternado com a morte de Naás, envia mensageiros para consolar o seu filho, é extremamente mal recebido, e essa péssima recepção, essa precipitação do lado de Anum trouxe uma guerra que não era necessária naquele momento. Mas esses amonitas se ajuntam com os sírios para lutar contra Davi. Então Davi ele envia seu exército. Você vai ver no discorrer aqui do capítulo como Joabe percebe essa orquestração desse exército, e eles atacam esse exército e vencem esse exército. Ou seja, mais uma vez, por uma questão humana aqui, Davi ele subjuga então os amonitas, os sírios, e nós conseguimos refletir nesse capítulo como as coisas são literalmente humanas. E o que eu quero dizer com isso? Quantas e quantas vezes nós passamos por situações, guardadas as proporções, que são semelhantes? Às vezes, eu e você, bem intencionados, oferecemos auxílio a alguma pessoa e a pessoa recebe aquilo da pior forma possível. Como também pode ser que por muitas vezes, eu e você recebemos informações da pior forma possível. A pessoa às vezes vem bem intencionada, vem com uma intenção de trazer uma proposta, de falar alguma coisa, e a gente entende tudo errado. Esse tipo de humanidade, todos nós estamos sujeitos. A lição aqui é que nós devemos ter calma e prudência quando nós vamos analisar fatos, para que a gente não cause uma guerra desnecessária. Neste caso aqui, você percebe claramente que essa era uma guerra que não era necessária, não era uma guerra que estava nos planos de Davi, assim por dizer, porque o início dela foi a tentativa dele de oferecer ajuda aos olhos dele de um filho que estava enlutado, estava ali padecendo as dores da morte do seu pai. E nesta boa intenção de Davi e esta péssima leitura de Anum, causou a morte de 40 mil soldados. Então nós devemos ter muito cuidado com isso para justamente medir esse tipo de prejuízo. Como eu sempre digo aqui, guardadas as proporções, nós não queremos que os nossos soldados morram por causa de uma coisa tão simples.